Capítulo 10. Enganos demoníacos. Não é à toa que a palavra de Deus diz que ele chega mesmo a se transformar em um anjo de luz, para enganar ou tentar enganar os escolhidos de Deus. Satanás é também mentiroso e enganador. Procura imitar Deus, fazendo obras parecidas com as do Criador, para iludir a humanidade. Na sua astúcia, para segurar uma pessoa e catalisar a fé de alguém, faz sinais e maravilhas. Nos centros espíritas, prega-se a cura, a caridade e vêem-se parentes sinais, os quais podem enganar muita gente. No caso do espiritismo, propriamente dito, há reuniões fechadas, nas quais milagres, as experiências espirituais ou científicas, realizadas nestes ambientes, conseguem atrair o incauto, que pensa que está diante de grandes poderes. Fazem parecer supostos espíritos de pessoas que já morreram, praticam a levitação, erguer as pessoas acima do solo, sem que nada visível as sustenha. Fazem instrumentos musicais tocarem sem manuseios. Conduzem, sem auxílio humano, objetos através da parede, chamado telecinésia, e muitos outros artifícios. Há misticismo, mistério e muito de parapsicologia em tudo isso. Podemos, entretanto, afirmar seguramente, com base na palavra de Deus, que tudo não passa de material usado pelo diabo para iludir, enganar ou atrair o homem para suas garras. Eles têm meios para prender as pessoas. Não existe apenas um meio usado pelo demônio para prender uma pessoa no engodo das práticas de espiritismo ou de demonismo. Não há uma regra, porque as pessoas agem de maneiras diferentes, têm gostos diferentes e diferentes na maneira de se deixarem usar pelos demônios. A princípio, os espíritos malignos agem de acordo com a mentalidade da pessoa, sua posição social e também, é claro, de acordo com suas necessidades. Há demônios que se manifestam como se fossem médicos, agindo e conversando como se realmente entendessem de medicina. Fazem operações invisíveis, assim dizem, passam receitas e entram em pormenores que somente os médicos conhecem. Dessa maneira, enganam os próprios profissionais de medicina, agindo semelhantemente. Tem atraído pessoas de todas as classes e posições sociais para a suposta comunicação com espíritos famosos. Daí, para o desenvolvimento, é um passo apenas. A sede de conhecer melhor o assunto leva a pessoa a se enrendar cada vez mais no espiritismo, e quando pensa que não, está em um terreiro de subúrbio, fumando um charuto babado e bebendo cachaças com um preto velho. Nos centros espíritas, terreiros, salões ou templos, onde se pratica o espiritismo, muitas vezes a verdade, misturada ao erro, e os poucos acertos dos guias, já são suficientes para enganar os adeptos. Quando eu era criança, meu pai nos ameaçava ao tentar descobrir alguma arte que eu e o meu irmão tínhamos praticado, dizendo que ia perguntar aos espíritos no centro. Ficávamos com muito medo, porque sabíamos que eles quase sempre acertavam. Em certa ocasião, quando meu tio chegou do interior para se tratar de uma enfermidade no Rio de Janeiro, tivemos uma experiência interessante. Ele ficou hospedado em uma casa e, embora os médicos tivessem feito tudo o que podiam, não o curaram. Nós o levamos ao centro. Bom lembrar que naquela época eu também estava no engano. E em um certo momento, eu e minha tia o carregamos até um dos médiuns, para que tomasse os passes. O médium imediatamente relatou tudo o que estava acontecendo com ele, e o que nos deixou espantados e maravilhados, garantiu que meu tio ficaria curado totalmente, dentro de pouco tempo.
ficamos esperançosos e confiantes. 4 dias depois, no entanto, ele faleceu. Se tivesse ficado realmente curado, talvez eu tivesse enredado no espiritismo até hoje. Nunca seria um pregador e jamais teria escrito este livro. Por intermédio de falsos milagres, os demônios têm conseguido não somente atrair o homem, mas também enraizá-lo de maneira que só o poder de Jesus Cristo pode libertá-lo. Certa senhora que se envolvera no espiritismo perdeu seu filho, de apenas 5 anos de idade. O garoto morreu atropelado e deixou sua mãe atônita e aflita. Quando 2 meses se passaram, aquela senhora perdeu a mãe, que morreu de desgosto. Querendo abandonar o terreiro, via-se impedida, porque um espírito se manifestava em um médium dizendo ser o seu filhinho, falando e se expressando como se fosse realmente aquela criança. Esta mulher ficou anos e anos servindo aos demônios, simplesmente pelo fato de pensar que podia conversar com o seu filho morto. Eles também falam sobre fechando o cerco. Quando Satanás ganha um convertido para as práticas do espiritismo, seu passo seguinte é alimentá-lo com suas próprias doutrinas, que são mentiras absurdas. Nega a autoridade da Bíblia, a divindade de Cristo e todas as doutrinas básicas do cristianismo. As palavras de Jesus são distorcidas. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, livro espírita escrito por Allan Kardec. Existem círculos de crescimento, doutrinação e até estudo de doutrinas espíritas, onde não somente os ensinamentos de Jesus, mas o de toda a Bíblia são distorcidos, para que os demônios se deleitem enquanto enganam a humanidade. Bruxas, pirâmides e cristais. O chamado autoespiritismo. Doutrinas, ensinamentos, cerimônias, reuniões de caridade e tantas outras coisas são artifícios usados para prender os incautos. Daí para frente, é quase impossível evitar os contatos mais profundos com os espíritos, que levam essas pessoas a abrirem totalmente a sua vida à ação de Satanás e seus demônios. Agora vamos falar da caridade. Caridade é a ordem do dia em todos os centros e terreiros onde se pratica o espiritismo ou demonismo. Com essa palavra mágica, nem sempre bem compreendida, pessoas sinceras e bondosas são atraídas e enveredam por caminhos que à primeira vista parecem bons, mas que têm no seu desenrolar o engano, a astúcia e o dolo. A palavra de Deus alerta em Provérbios 14:12: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Nos centros espíritas, fala-se muito em caridade. Dizem que deve ser exercida na relação com as outras pessoas e com os espíritos, que sabemos serem demônios. Se uma pessoa está sofrendo, dizem que é por falta de caridade e que seus guias querem usá-la para, através dela, fazerem caridade, a fim que possa evoluir no plano espiritual. Presta-se caridade entre pessoas, dos guias para as pessoas e destas para os guias. Assim, qualquer contato com os demônios tem o espírito de caridade. O fato de existirem, entretanto, muitos orfanatos, asilos e até hospitais espíritas, obras de um ou outro visionário, não representa efetivamente a ação dos espíritos. Não estou dizendo que os demônios não utilizam esses meios para enganar, pois isso é possível. Mas considero que existam muitas pessoas realmente interessadas em fazer o bem ao próximo. Pena estarem enganadas, pois dão um remédio para amenizar de um lado e prejudicam terrivelmente do outro, o principal, o lado espiritual. Uma senhora, depois de passar vários anos servindo aos espíritos, que são, nas palavras de Jesus, demônios, conversando com o médium mais experimentado, este aconselhou a prestar caridade.
porque seus guias estavam desesperadamente desejosos de trabalhar em cima de seu aparelho, em bruxaria fina. E então, ela saiu em campo. Começou visitando orfanatos, asilos e etc. Levou roupas para os velhinhos, fez costuras variadas para as crianças, deu banho, cozinhou e assim foi vivendo. Acontece que quanto mais fazia, mais sofria. E todas as vezes que voltava em uma dessas romarias de caridade, estava com terríveis dores de cabeça. O fato é que os demônios, para darem a impressão de bons espíritos, procuram enganar as pessoas com caridade, amor ao próximo e etc. Coisas essas que não têm verdadeiro sentido se não forem feitas com profundo amor cristão e total submissão a Deus. Aí as pessoas só vão de mal a pior. Interessante é que existem pessoas que não aceitam o espiritismo chamado baixo, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé ou Macumba propriamente dito, e procuram o alto espiritismo, kardecismo, Bezerra de Menezes, esoterismo, ecletismo e etc. Acontece, entretanto, que começam com as filosofias, altos estudos, experimentos e, quando menos esperam, já estão envolvidas com os espíritos que atuam no baixo espiritismo, oferecendo pombos, cabritos, bodes, porcos e outros animais. Aqui no Brasil, muitos empresários, comerciantes, políticos e personalidades do meio artístico e cultural estão envolvidos com esse engano. Estamos orando por eles, para que conheçam o verdadeiro poder que há somente no Senhor Jesus Cristo. Certa vez, em uma de nossas igrejas, ministramos a libertação sobre um homem que era pai de santo havia muitos anos e que participou de uma cerimônia onde um ex-ministro do Estado fez a cabeça no candomblé. No espiritismo, de modo geral, é assim. A pessoa vai descendo sempre. A tendência é se atolar mais e mais no lamaçal do diabo. Tudo feito sorrateiramente. Começa-se no alto, faça-se a limpeza, caridade e vai se aprofundando. Depois se diz que a pessoa já está basicamente evoluída e pode prestar caridade aos espíritos atrasados. Aí, sem que se perceba, muitas vezes pensando estar fazendo algo bom, começa o envolvimento direto ou indireto com as piores classes de demônios. É semelhante à iniciação no mundo das drogas, experimentação, uso e tráfico. O resto, o leitor já deve estar entendendo muito bem.